com quase 7 mil torcedores, mas acabou tomando um baile para a equipe do Maranhão. E mais uma vez, bate da trave, mas não conquista o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Previsão que na próxima temporada fique muito mais complicado pelo número de participantes que vai ter a competição. Algo em torno de 96 no total. A equipe do CRB já seguiu viagem e hoje tem jogo super importante diante da equipe do Cuiabá. Time do CRB almejando chegar ali próximo do G4 precisa de vitória. Se isso acontecer, será a terceira fora de casa. Daqui a pouco, os prováveis times para a partida de hoje. Vamos falar também da equipe do CSA, que comemorou 112 anos de existência neste fim de semana. Tem uma matéria feita pelo nosso bom de bola, Warner Oliveira, trazendo todos os detalhes daquilo que aconteceu na festa da equipe azulina. Vamos falar também de Copa do Nordeste, cara, conhecido já de forma oficial campeão da temporada. Esses e outros assuntos a partir de agora. Estou ao lado de Matheus Guimarães. Seja bem-vindo, Matheus. Grande abraço, Orlandão. Um grande abraço para toda a nossa audiência. Vamos sim destrinchar esse jogo de hoje entre a equipe do CRB e Cuiabá. Jogo muito importante, porque a rodada dessa vez não foi tão boa assim para a equipe do CRB. Então, mais do que nunca, o Galo vai ter que fazer sua parte jogando fora de casa. Quem sabe vencer pela terceira vez um confronto longe de Maceió. Além disso, falar, infelizmente, desse resultado do Asa não era o que nós da imprensa alagoana esperávamos, porém, o Asa tem calendário para o ano que vem, tem planejamento, a vida segue. Vamos debater isso também na presença do nosso Kaique Ronald, correspondente da Rádio Gazeta FM Arapiraca, e vai falar conosco aqui ao vivo no programa. Além disso, vamos falar desse momento do CSA. Festa para comemorar a história, mas o planejamento precisa ser para o presente. Além disso, muita coisa de outros esportes, tem muito tênis, com torneios no Brasil, nos Estados Unidos, NFL, vôlei. Então hoje o programa está recheado, Orlandão. E ainda tem a participação também de Paulo Vinícius Coelho. Então fique ligado no ar, Gazeta News Esportes. Valeu, galera, já começou o nosso programa de hoje e a gente começa destacando a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje tem jogo da equipe do Clube de Regatas Brasil, hoje mais duas partidas também serão realizadas. Logo mais, às 8 da noite, que horáriozinho legal, rapaz. Tem jogo do Cuiabá contra a equipe do CRB. Cuiabá que é um dos bons mandantes dentro de casa, jogando contra a equipe do CRB, que não é um bom visitante, ou seja, não é um time que vence fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem apenas 2 vitórias até hoje. Só que a equipe promete lutar até a última gota de sangue para tentar a classificação para a Série B, aliás, para a Série A do Campeonato Brasileiro. E para isso acontecer, hoje tem que vencer, né, seu Matheus? Exatamente. E o comando de arbitragem vai ser do Cleber Ariel Gonçalves. O trio de campo é paranaense. Sidmar dos Santos Meure é o auxiliar número 1 e o auxiliar número 2 é o Elber Felipe Silva. Quarto árbitro é local, lá do Mato Grosso, Eleniel Benedito da Silva, e o VAR vai ser o Leonardo Rontondo Pinto, de Minas Gerais. Já pensou você gritando, Eleniel, vem almoçar, Eleniel, vai fazer aquilo, né, cara? Eu sou mais Eliel. Não é? Mais Eliel, né? Pois é. O motoqueiro, né? O motoqueiro. Vamos lá, então. E a gente falando a respeito dessa partida do CRB contra a equipe do Cuiabá, a gente tem aqui um histórico de confrontos entre as duas equipes. Lembrando que o Cuiabá é um time que vem da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas a gente tem aqui, né, diretor? Histórico entre CRB e a equipe do Cuiabá. Tá na tela ou não tá, hein, diretor? Beleza, diretor. Porque a gente sempre gosta de trazer, muito embora que isso não entre em campo, mas, de qualquer forma, há os supersticiosos, né, senhor Matheus? Exatamente, ó, vamos lá. Em todas as competições foram disputados 9 jogos entre as duas equipes, com 2 vitórias do CRB, 3 empates e 4 triunfos do Cuiabá. Em casa, na casa do CRB, foram disputados 5 jogos entre as duas equipes, com 2 vitórias do CRB, 2 empates e 1 triunfo do Cuiabá. Na casa do Cuiabá, foram disputados 4 jogos entre as duas equipes, com 1 empate e 3 triunfos do Cuiabá. Ou seja, o CRB jamais venceu a equipe do Cuiabá jogando fora de casa. Então tem que quebrar esse tabu. Eu me lembro que um dos jogos mais marcantes entre CRB e Cuiabá foi na Série C de 2013. Cuiabá estava vencendo aqui no estádio Rei Pelé, boa parte da partida. E no finalzinho, o Alex Henrique fez um gol de bicicleta para empatar para o CRB, mas não são confrontos tão históricos assim. Eu lembro muito desse por conta do gol de bicicleta, mas
não é um confronto tradicional, até porque o Cuiabá passou muito tempo entre séries D e C, quando subiu ficou muito tempo na Série A, então não confrontou tanto assim a equipe do CRB. Não à toa, são apenas 9 jogos indo para o 10º na noite de hoje. Isso aí. E agora a gente vai trazer também o nosso Iverson Fernandes com as notícias do Clube de Regatas Brasil. Daqui a pouco a gente tem um provável para saber quem vai entrar em campo, porque a gente passa aqui e de noite sai no papel e entra no gramado, exatamente aquele time que a gente acaba antecipando aqui. Iverson, traga as notícias do CRB. Um grande abraço para todos os amigos ligados na Gazeta News e Gazeta Esportiva. Depois de uma longa semana de descanso e também de muito trabalho no CT do Galo, o CRB volta a campo na noite de hoje, enfrentando a equipe do Cuiabá lá no Mato Grosso. Essa partida que ocorre às 8 da noite, claro, com transmissão aqui no Timaço da Gazeta, em toda a organização Arnoldo de Melo. O detalhe é que o CRB vai para essa partida buscando quebrar um tabu. Até então, os confrontos são mínimos, é bem verdade, já que a equipe do Cuiabá é muito recente, mas o CRB nunca venceu o Cuiabá jogando lá em Mato Grosso. E hoje vai ter mais uma oportunidade de quebrar esse tabu e seria algo importantíssimo. É bem verdade que o CRB precisa pontuar, mas uma vitória na noite de hoje o colocaria diretamente na briga pelo G4 da competição. Isso porque ele vencendo, ele vai ficar a 4 pontos de distância para o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E aquele campeonato morno que o CRB vem fazendo nas últimas rodadas mudaria completamente de chave e o foco voltaria a ser a parte de cima da tabela. Para isso, o técnico Eduardo Barroca pode manter a mesma base, se ele quiser, do último jogo no qual ele venceu o Paysandu. Ele pode repetir exatamente a mesma escalação. Pelo que eu tenho de informação, deve sim ter mudanças na equipe do CRB, Dadá Belmonte deve ganhar a vaga do Douglas Baggio e ainda tem uma dúvida no comando do ataque, se vai o Mikael ou o Facundo Barceló. A provável escalação do CRB para entrar em campo na noite de hoje conta com o Matheus Albino no gol, na lateral direita o Everton, a dupla de zaga sendo formada pelo Henry e o Fábio Alemão, na lateral esquerda o Matheus Ribeiro, o meio campo com Igor Meritão, Christopher e Danielzinho e o trio de ataque com Tiaguinho, Facundo Barceló, Mikael e Dadá Belmonte, que deve ganhar mais uma oportunidade como titular, ele que vem entrando muito bem e agora vai ter essa oportunidade entre os 11 iniciais. Valeu, então, esse é o nosso Iverson Fernandes trazendo as notícias do CRB. O CRB que viajou no último sábado, realizou o trabalho pela manhã, à tarde já viajou, ou seja, a estrutura realmente de logística também muito boa para o confronto de hoje. E aqui o Givaldo Caldas colocou aqui o seguinte: o técnico do CRB tem que manter a mesma escalação que vem ganhando jogos, com Christopher no setor de meio campo. Você assina embaixo? Que a gente debate isso. Já a gente debate. Mas né? vou falar uma coisa aqui. É difícil manter a mesma escalação que vem ganhando os jogos, porque uma hora ganha com um atacante, uma hora ganha com o outro. Então, para você manter a que está ganhando, fica difícil. Eu tenho dito o seguinte, que no ataque do CRB, pelo menos até o momento, o grande titular é o Tiaguinho, né? E aí a gente tem o Christopher aqui, inclusive, para ele falar se já se considera titular na equipe do CRB. Então, uma pergunta difícil, né? Eu cheguei aqui com a mentalidade de vir para jogar, vir para somar, vir para ajudar. Então, independente do que o treinador escolher, eu acho que o nosso grupo está bem servido, né? Seja eu ou seja outro jogador, ele vai estar bem servido, que com certeza a gente vai dar o nosso máximo. Eu sou mais um segundo volante, eu posso jogar de meia também, de primeiro volante. Logo que eu tenho uma entrevista no começo, eu falei que podia jogar nas 3 posições do meio de campo. Então, eu acredito que isso possa me ajudar bastante, que eu sou bem funcional ali, o que tiver que fazer eu vou fazer e vou dar o meu máximo para fazer bem feito. Você vai responder ou não se o cara é titular, Matheus? Não, quem tem que dizer isso é o Barroca, eu não escalo. Mas você tem essa opinião. Eu não estou escalando nem mais time de videogame, que o videogame quebrou. Rapaz, tá enferrujado, velho? Pois é, agora escala o Christopher, mas se tem uma pessoa que está merecendo ganhar essa vaga titular, é o Christopher. As boas partidas dele foram justamente nessa sequência de titular. Gostei muito da partida dele contra a equipe do Paysandu. Fez um bom jogo contra a equipe do Volta Redonda, também atuando fora de casa. Tá dando mais sustentação defensiva para a equipe do CRB. O Christopher, mais pulmão no meio campo. Não que o GG não tenha isso, mas a característica do GG foge a isso. Ele consegue ter o combate, o GG se doa na marcação, mas a gente sabe que o foco do GG é muito maior na questão ofensiva. Tecnicamente não tem nem comparação. O GG é um jogador muito melhor tecnicamente do que o Christopher. Mas talvez para o que o CRB esteja precisando nesse momento, o Christopher seja um encaixe mais perfeito ali para aquele meio campo. E até tá dando uma potencializada no Danielzinho, que agora tá mais protagonista.
Para o jogo fora de casa, imagino que o Christopher vai ser titular, que joga fora de casa, deve ter momentos que o CRB vai jogar mais reativo, vai precisar correr para trás, vai precisar de um homem de sustentação ali no meio de campo. Por isso que eu acredito que ele vai sim titular hoje e o GG vai ficar mais uma partida no banco. O time fica mais combativo também no setor do meio de campo, né, Matheus? Muito mais. O Christopher é muito melhor. Para jogar melhor. com um time que gosta de jogar dentro de casa e de vencer, né? Em 11 jogos o time venceu 7, empatou 2, só perdeu um jogo dentro de casa. Esse cálculo são quantos jogos aí? São 11. E se ganhou 7? Se ganhou 7. Empatou 2. Então perdeu 2. Então, porque eu lembro que ele empatou 2. Então pronto, você tá fazendo os cálculos aqui. É devagar. Bom. A memória é devagar, mas a gente ainda tá funcionando nos cálculos. Não era isso aí, cara. Não. Olha só, o CRB joga hoje fora de casa e a gente vai mostrar aqui a sequência de 4 jogos da equipe do CRB. Ele vai passar a jogar também dia de quarta-feira, né, senhor Matheus? Pois é, vamos lá. Ó, o Cuiabá hoje, dia 8 horas, aí vamos ter um jogo na semana que vem, na segunda-feira, às 9h30 da noite. Agora, segunda-feira, 9h30 da noite, é pra judiar trabalhador, equipe de imprensa, todo mundo, até pros próprios jogadores. Aí vai passar a jogar na outra semana, também no domingo, só que aí no horário bem mais acessível, fora de casa, contra a equipe do Criciúma, 4 horas, e aí joga numa quarta-feira aqui no estádio Repelé contra o Botafogo de Ribeirão. Olhando para a sequência, Orlando, se o CRB ganha hoje, ele tem que fazer pelo menos 9 pontos. Se ele ganha hoje. Se ele ganha hoje, ele tem que vencer obrigatoriamente esses 2 jogos aqui. O jogo fora de casa contra o Criciúma é um jogo onde o Criciúma vai ser o favorito, o Criciúma é melhor, é o único confronto extremamente direto, porque aqui é confronto direto, mas aqui seria um confronto extremamente direto, porque é um time que está no G4. Jogou esse final de semana contra a Chape e venceu, ganhou. né, velho? Só que qual é o problema daqui? Aqui o CRB, querendo ou não, entra com bem menos obrigação do que vencer esses 2 times aqui. Sim. Óbvio que é muito melhor vencer o Criciúma, porque você tira 3 pontos de um adversário direto, coloca 3 pontos na sua conta, enfim. Mas se o CRB vence hoje e vence contra o Amazonas, você já vai ter uma sequência de 9 pontos, porque ganharia do Paysandu, Cuiabá e Amazonas. E aí esse jogo do Criciúma podia até dar uma aliviada, e depois teria que voltar a vencer o Botafogo aqui. Mas o problema é que o CRB, todas as vezes que teve essa possibilidade de arrancada, não conseguiu, principalmente nesses jogos fora de casa. Então tem que começar por hoje. Se conseguir a vitória hoje, tem que fazer de tudo para ter essa sequência positiva aí dos próximos 4 jogos, 3 vitórias e um resultado em aberto que a gente não tem como cravar. Mas se o CRB ganhar hoje, os jogos contra o Amazonas e Botafogo vão pesar muito. Vai ter que vencer para se manter ali na parte de cima da tabela. E tem que vencer mesmo se quer, de fato, brigar pelo acesso, né? E não pode deixar de pontuar fora de casa. Tem aqui a mensagem do Ricardo. Boa tarde. Hoje jogo decisivo para as 2 equipes. Quem ganhar segue na briga e quem perder vai dar adeus. O empate, morrem os 2 abraçados. Dá-lhe Galo, foco nos objetivos. Like 7. Valeu, então. Grande abraço pra você. Galera, você tá acompanhando a gente, deixa o like. A gente tem crescido na audiência, tem crescido nos likes também. Isso tudo é fruto do seu apoio. No momento que você faz o seu comentário, no momento que você deixa o seu like, é muito importante. Por quê? Porque o YouTube entende que o programa tá agradando e começa a disponibilizar para mais pessoas. Valeu? Olha só, colocou a sequência de jogos da equipe do CRB, portanto, o CRB fazendo 2 partidas fora de casa e 2 partidas dentro de casa nos 4 próximos jogos. E serão decisivos de fato e de direito. Vamos então ver o provável time do CRB para a partida de hoje. Lembrando que é aquilo que a gente vem repetindo. Até o setor de meio de campo, a equipe do CRB tem um time quase que sempre obedecendo à titularidade daqueles jogadores. Na frente é que começa a ter um pouquinho mais de dúvida. Mas isso é bom porque são dúvidas de atletas que estão chegando, que estão dando qualidade, estão acrescentando, né, Matheus? Exatamente. Aí o sistema defensivo é aquele beabá que o torcedor do CRB já conhece, Matheus Albino no gol, o Everton na lateral direita, Henry Alemão e Matheus Ribeiro, Alemão na quarta zaga, Matheus Ribeiro jogando lá na esquerda, meio campo, como o Iverson trouxe, Meritão, Christopher e Danielzinho, só que nesse caso, Meritão desloca um pouco mais pro lado, Christopher desce, eles devem jogar lado a lado, e aí o Danielzinho com toda essa faixa do campo aqui para ter liberdade. Fazer a trinca por aqui com o Matheus Ribeiro, Thiaguinho, vir centralizado para trabalhar essa faixa central e também cair pelo lado direito para trabalhar com o Everton e o ponta. O Christopher não deve jogar lado a lado com o Danielzinho, deve jogar lado a lado com o Meritão. Lado esquerdo do campo, o Thiaguinho, porém, isso caso o Baggio seja escalado. Se o Dadá Belmonte ganha, de fato, essa vaga aqui de titular, Dadá Belmonte lado esquerdo, Thiaguinho lado direito.
O Baggio, ele é um ponta direita com a perna direita. Ele tem essa facilidade de jogar com a perna boa do lado bom que ele está jogando. Porém, Dadá Belmonte e Thiaguinho são mais fortes jogando do lado inverso, principalmente Dadá Belmonte. Dadá Belmonte não é muito de jogar aqui pelo lado direito. O Thiaguinho até desenrola os dois lados. Só que quando o Thiaguinho vem pro lado direito, na minha opinião, ele fica mais perigoso porque ele pega o lado bom da finalização dele e o Dadá Belmonte idem do outro lado. Então, se o Baggio for escalado, mantém a estrutura. Se o Dadá Belmonte for escalado, Dadá Belmonte lado esquerdo, Thiaguinho lado direito. E aí, a dúvida que vai ser, na verdade, Barceló e Mikael. Não são dois Barcelós, seria uma coincidência danada, mas é o Barceló e o Mikael. Que aí é o seguinte, depende do que o Eduardo Barroca quer. Se o Eduardo Barroca quer um time mais de transição, mais de ataque espaço, mais combatividade na marcação no primeiro tempo, Barceló, sem sombra de dúvidas. Agora, se ele quer um time reativo, mas com aquele centroavante para fixar a bola, fazer o pivô, esperar a temporização do time sair lá de trás para o contra-ataque, querer esse cara mais brigador para ganhar as faltas, aí ele vai com o Mikael. Vai muito do que o Barroca avaliou para o jogo. Contra-ataque, ataque em espaço, velocidade, Barceló. Sustentação, bola no pivô, esperar com que o time se reorganize com alguém segurando a posse de bola, Mikael. E aí a gente só vai tirar essa dúvida às 6 horas da noite, na verdade às 7 horas da noite, quando a escalação do CRB for divulgada. A gente tem falado da titularidade do Thiaguinho e mostra por quê. Que é um cara que tem facilidade, como você falou, Matheus, de jogar nos dois lados, né, cara? Nem todo, às vezes o cara vai para um lado, vai para o outro, mas sente um pouquinho. Ele joga bem nos dois lados. E vive a melhor fase, assim, da carreira dele após aquela passagem no Náutico. Depois que ele saiu do Náutico, ele virou um nômade do futebol. Ficava lá no sub-20 do Flamengo, foi emprestado pro 13, teve até um bom momento no 13, mas alto nível, ele passou pelo CSA também, mas alto nível mesmo, de ter uma constância numa competição tão difícil como essa Série B, de ter números, resultado, desempenho, é o momento do Thiaguinho. Isso também conta muito para a renovação e bom para o CRB, porque o CRB, historicamente, é o contrário do que ele está vivendo hoje. O CRB, historicamente, tem mais facilidade em acertar o centroavante do que os pontas. Esse ano acertou os pontas e o centroavante ainda não encaixou. Agora, pelo que tem feito o Barroca, na última partida, por exemplo, quem saiu como titular foi... Barceló. O Barceló, não foi o Mikael. Mas quando foi o Mikael que fez conosco, o gol. Pois é. E quando ele esteve aqui conosco, ele disse, não, o Mikael é um cara que está jogando direitinho também, quando precisa dar um apoio lá no setor do meio de campo. De repente, seria uma opção para ele pensar nessa situação de ter somente o Danielzinho, mas de vez em quando contar também com o Mikael, Matheus? Eu acho que o Mikael nesse jogo ele vai passar bem pouco no meio campo, Orlando, sendo bem sério. Até porque o meio campo da equipe do Cuiabá, a gente vai mostrar já já, é mais um meio campo de pegada, de marcação. Não são jogadores tão criativos. Eu acho que vai muito dessa avaliação do que ele quer. Porque assim, o Natan e o Alain Pereu, que são jogadores da defesa do Cuiabá, a dupla de zaga, são zagueiros que proporcionam você correr contra eles. São zagueiros muito técnicos, posicionais, mas não são tão velozes para jogar correndo para trás. Porém, ao mesmo tempo, são zagueiros fortes fisicamente e bons de jogo aéreo. Então vai muito disso que eu estou falando da avaliação do Barroca. Se ele entender que para o sistema de jogo do CRB ganhar do Cuiabá, ele precisa de um cara mais físico, mais pancada nessa dupla de zaga, é o Mikael. Agora, se ele quiser jogar linha baixa, bloco médio ali no meio de campo para baixo e disparar em contra-ataque, aí tem que ser o Facundo Barceló mesmo, porque nem Mikael nem o Herculano aguentam isso. Inclusive, falando em Herculano, já que eu citei, o Iverson trouxe na rodada passada, a dúvida era Mikael e Barceló. Essa rodada é Mikael e Barceló novamente. Tá ficando difícil pro Herculano ter espaço e acredito eu que não deve ser peça do CRB ano que vem, não. A gente tem observado de fato essa situação. Vamos ver então o provável time do Cuiabá para o jogo de hoje. Lembrando, Cuiabá cotado no início da competição como um dos grandes favoritos a conquistar o acesso. E aí vem fazendo uma campanha aí, depois da chegada também do Eduardo, para tentar realmente ganhar espaço lá dentro do G4. Exatamente. O Eduardo Barros, que é o novo treinador do Cuiabá, não conseguiu ainda uma arrancada, vitórias. O Cuiabá vem de 3 empates consecutivos, então não está no melhor momento. O Eduardo Barros ele era auxiliar do Fernando Diniz. Todos os títulos praticamente que o Fernando Diniz conquistou na carreira, o Eduardo Barros era o auxiliar. Mas, como diz um ditado que eu ouvi, muitas vezes o cara é auxiliar de pedreiro, o servente pedreiro, e não vira o pedreiro. Ele é só ali sempre o auxiliar, sempre o servente. Então vamos ver se o Eduardo Barros,
aqui eu já recebi informações que é um baita profissional, ele conseguiu dar essa virada de chave na carreira dele. Não hoje, deixa pra depois. Acontece, né, cara? Às vezes demora. O Moza, quando veio pro CSA, foi assim, né? Sim, mas, por exemplo, tem o Domenech Torrent, que veio pro Flamengo. Aí o auxiliar do Guardiola. Não tem nem comparação. Não parou em canto nenhum depois que saiu do Flamengo. Então, assim, infelizmente essa vida de auxiliar é 880. Pronto, o Barroca era auxiliar, mas conseguiu dar essa virada de chave e hoje é um treinador bem quisto no mercado. Luan Poli no gol. O torcedor do CRB vai lembrar muito do Matheus Pazinato, que fechou o gol aqui no estádio Repelé, porém o Matheus Pazinato está lesionado. Então o Luan Poli, que tem passagem no Sport, tem passagem em alguns times importantes do futebol brasileiro, vai pro gol. Mateuzinho na lateral direita, é um lateral quase ala, ataca o espaço a todo momento. A dupla zaga que eu citei, Alain Pereu e Natan, dois jogadores ex-Palmeiras e Fluminense. E o Marcelo na lateral esquerda, que é um menino da base do Cuiabá, que o Eduardo Barros está apostando bastante. Meio campo mais pesado com Lucas Mineiro, Caleb e Denilson. Denilson mais o segundo volante, junto com o Lucas Mineiro. E o Caleb, jogador mais de pegada. O Caleb que teve uma passagem no CSA no passado bem discreta. Pouco se lembra do Caleb jogando no CSA na temporada passada. Mas ele é o cara da sustentação. Lucas Mineiro às vezes desce para ajudar, mas sai muito pro jogo junto com o Denilson. Carlos Alberto pelo lado esquerdo. Alisson Safira, aquele mesmo, ex-CRB, ex-CSA, não teve nenhuma fase boa aqui em Alagoas, porém no Cuiabá também. 13 jogos, 9 participações em gols, 7 gols e 2 assistências. E aqui a dúvida é Jader, que é um meia atacante, ex-atleta paranaense, que jogando é muito mais um jogador que pega a bola por fora e traz por dentro, para ser um camisa 10, ou o Martínez. O Martínez, se entrar, aí são 2 pontos. Uma coisa que o CRB vai ter que se preocupar muito com esse Cuiabá, Rondão. Bola parada. A média de altura desse time titular aqui do Cuiabá é uma das maiores da Série B. Você tem aqui os 2 zagueiros que têm uma estatura considerável, os 3 do meio campo que têm estatura considerável. Caleb tem um porte físico alto. Já são 5 pessoas para estar ali tentando cabecear. O Lucas Mineiro, além de ser alto, é bom cabeceador, fez muitos gols de cabeça na sua carreira. O Denilson um pouco menos, mas também é alto. E ainda tem 2 centroavantes. Por quê? O Carlos Alberto, ele é centroavante de origem. É ex-Botafogo, passou pela equipe do Sport esse ano. Porém, ele tá jogando bem de ponta esquerda, segundo atacante. Porque quando é o Jader que joga, Jader quando vem por dentro, o Carlos Alberto é praticamente o segundo atacante. Quando é o Martínez, aí jogam os 2 espetados. Mas o Carlos Alberto, junto com o Safira, fecham muito para a bola aérea. Então, um time muito bom em bola aérea. Um CRB que tem que ficar preocupado com essa situação. Isso aí. Então, o CRB sabe que bicho vai enfrentar fora de casa. O Safira foi perguntado exatamente desse aproveitamento que ele vem tendo, né? Nas últimas 13 partidas, marcou 7 gols, 2 assistências. E aí ele fala se ele esperava todo esse aproveitamento nessa temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente sempre espera, né? A gente trabalha firme durante o dia a dia para que as coisas corram o melhor possível, né? E graças a Deus as coisas vêm correndo bem, né? Vem conseguindo ajudar com os gols e agora é continuar trabalhando para poder, se Deus quiser, ajudar com mais gols ainda. A gente já vem trabalhando isso, né? O professor Edu vem trabalhando isso da melhor maneira para que possamos não ter nossa meta vazada. Mas esse é um comportamento também que não é só da defesa, né? Desde lá da frente, do meio campo, os laterais, acho que todo mundo tem que ajudar, né? Para que os próximos jogos aí ocorram bem, a gente possa vencer sem tomar os gols. A última fala dele foi porque a equipe vinha tomando muitos gols e nas últimas partidas o time tem dado uma segurada, né? Aí ele terminou falando assim. Portanto, o jogo acontece logo mais às 8 da noite. Você acompanha, a gente tem o Bola Quente. A primeira hora, até às 7 da noite, a gente tem o nosso Bola Quente e depois a gente segue com a nossa jornada esportiva. 8 da noite, a bola rolando, você curtindo com o Timaço na Gazeta. Vamos então com os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. Vários jogos aconteceram nesse fim de semana, a conta-gotas, na verdade, né? Aqui a gente tem os jogos que vão acontecer hoje, além do CRB. 7h30 tem o Atlético Goianiense jogando contra o Grêmio Novo Horizontino. 9h30 da noite tem o Vila Nova jogando contra a equipe do Atlético. Lembrando que às 8 da noite tem o CRB
jogando contra a equipe do Cuiabá. Diretor, coloca aí, por gentileza, resultados da Série B do Campeonato Brasileiro, porque alguns jogos aconteceram nesse fim de semana, aí a classificação. Se a gente puder antecipar, diretor, aqui os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro, porque a gente tem, inclusive, a derrota do Goiás. O Goiás perdeu nesse fim de semana. 2 seguidas já, hein? E a equipe do Curitiba agradece porque assumiu a liderança da competição. Tem aí, diretor? Beleza, diretor. Se tiver aí, coloca aí depois a gente passava a classificação. Mas a classificação de momento é o seguinte, o Curitiba lidera, tem 40 e... Pronto, agora sim. Vamos aí, Matheus. O Amazonas tomou uma pancada do Remo, inclusive com mais 2 gols do Pedro Rocha, talvez o melhor jogador individualmente dessa Série B, tá destoando bastante. O Volta Redonda, Orlandão, ele não ganhou de virada, e uma virada, assim, sensacional. Porque o Paysandu vencia de 1-0 praticamente o jogo todo. O Diogo Oliveira, um dos centroavantes mais caneludos dessa Série B, teve a chance de fazer o 2-0 aos 90 do segundo tempo. E o que aconteceu no contra-ataque? Ele chuta a bola em cima do Jefferson Paulino, goleiro de Volta Redonda, e no contra-ataque Volta Redonda empata o jogo, em seguida vira e consegue um desafogo no confronto direto. Já o Papão, além de ter perdido, Claudinei Oliveira, ó. E aí, o time do Paysandu tentou, Marcelo Cabo, da equipe de Santa Cruz, foi negado o pedido. Aí o Marcelo disse que permanece na equipe tricolor. E agora está tentando Márcio Fernandes. Por que você fica rindo, né, velho? Aí, meu amigo, é planejamento para a Série 6. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, o Curitiba ganhou de 4-0 contra a equipe da Ferroviária. O Atlético Paranaense num bom momento, conseguindo aí alguma série... Matheus, dá uma segurada aí, porque eu quero falar dos gols, cara. A equipe do Curitiba teve gol bonito pra caramba. O Curitiba tá bem, o Ferroviária tava morto. Agora eu achei engraçado o seguinte, você viu a torcida da Ferroviária que tava lá? Tava 3-0, a torcida da Ferroviária tava pulando, dançando. Acho que não era o torcedor do Ferroviária não, viu? Acho que era só os... Animador de foco. Intruso. O CAP, Atlético Paranaense, finalmente numa sequência de vitórias, tá num momento bom, tá voltando a competir por uma vaga. 3-1 fora de casa contra o Botafogo. Nunca mais o nosso Léo Gamalho fez gol, viu? Parece que não vai bater o recorde não, não vai não. Aqui, Criciúma, 2-0 na Chapecoense, perdão. Um jogo onde o Criciúma tinha um confronto direto muito importante contra a Chape. Porém, o detalhe foi, estava até falando mais cedo contra com o nosso Orlando. O Criciúma abriu 2-0 e a Chapecoense teve um pênalti marcado na metade do segundo tempo, que poderia ser uma reação. No momento que a Chapecoense cobrou o pênalti, houve uma confusão na entrada da grande área de 2 atletas que foram correr para buscar o rebote e um jogador da equipe do Criciúma caiu. O árbitro na hora achou que era Miguel, mandou levantar, só que aí o VAR chamou. E no que o VAR chamou, percebeu-se que um atleta da Chapecoense tinha dado uma cotovelada no atleta do Criciúma e fizeram o cálculo. No momento da cotovelada, a bola já tinha sido chutada, porém não tinha entrado no gol. Aí o gol foi anulado e o jogador da Chapecoense foi expulso. Uma estupidez assim, sem tamanho. O América empatou com 1-1 contra o Ferroviária. Quase que o América perdia, mas tá empatou. Mal, Mequinha, viu? Tá mal, mas pelo menos são 2 jogos sem perder já. É um começo. É um começo, uma vitória e um empate. E o Avaí surpreendeu a todos, venceu por 2-1 a equipe do Goiás, que chegou na sua segunda derrota consecutiva. Valeu, então. A gente vai dar aquela faturada e a gente volta. Classificação, rapaz. A classificação, rapaz. Tenha Tá calma, vendo aí, bicho. diretor? É isso aí. Vamos então para a classificação? Vendo, você não lembra, rapaz. Olha aí, ó. Curitiba, líder agora com 2 pontos de vantagem para a equipe do Goiás, com 44 pontos, o Curitiba tem 46. Criciúma, no confronto direto, conseguiu pegar aqui esse terceiro lugar, 42 pontos contra 41 da Chapecoense. O Remo ficou ali na 5ª colocação com 38. O Atlético Paranaense deu um salto na tabela, agora tem 36 na 6ª colocação, junto com o Avaí, com a 7ª colocação. E o Novo Horizontino, ó, deu uma queda. O jogo de hoje, o Novo Horizontino é importante demais. Se empata, chega até a 6ª, mas se ganha, volta aqui para a 5ª colocação. Se perder, parece que o Novo Horizontino não vai aguentar. Se Parece perder, que tá perdendo força mesmo, né? E aí, a mesma coisa do CRB. O CRB vencendo hoje vai para a 6ª colocação. Só que é aquilo que eu falei lá no início do programa. A rodada não foi boa. Outras rodadas, o CRB foi muito favorecido porque ganhava e a rapaziada não ganhava. Nessa rodada, Avaí ganhou, Remo ganhou, Atlético Paranaense ganhou, Criciúma ganhou. Então o CRB tem que ganhar de qualquer jeito se quiser chegar aí no G4. Vila Nova está em 10º com 34 pontos, joga hoje. Operário está em 11º com esse mesmo número de pontos e o Cuiabá, idem, na 12ª colocação.
13º, o Atlético Goianiense com 31, mesmos pontos da Ferroviária na 14ª, Atlético com 28 pontos junto com o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí a zona sensível, que nem eu ouvi no julgamento do CSA, é a zona sensível. 17ª colocação para o América com 26, mesma pontuação do Volta Redonda, 24 pontos para o Amazonas e o Paysandu, 21 pontos, 20º lugar. CRB vencendo hoje, vai a 37 pontos, fica ali na... Pode ficar, né? Porque tem mais jogos a serem realizados. Na 6ª colocação, com 37 pontos, porém com uma vitória 11 vitórias a mais. Ou seja, fica numa situação ali razoável para chegar ali próximo do G4 e quem sabe nas próximas rodadas pular dentro daquele grupo de elite, né? A gente vai dar aquela faturada antes, a gente pede para você deixar o like. O número de like aqui pode melhorar bastante e você também pode ajudar a gente. Valeu? A gente volta trazendo notícias da equipe do CSA e também do ASO. O ASO eliminado na Série D do Campeonato Brasileiro. Então fique ligado que a gente volta já já. O melhor do universo geek está de volta na sua TV. Tudo sobre cinema, games, animes e muito mais. Muito mais. Entrevistas com convidados especiais. Thales Rio e Monique Machado trazem o melhor do mundo nerd para a sua casa. Canal Bang. Todo sábado, às 11 da manhã, na TV Gazeta News. Do passaporte ao chá das 5. Do volante no lado esquerdo pro lado direito. Do mercado da produção para o Covered Market em Oxford. Da escola pro high school. Daqui pro mundo. De Cajueiro pra Inglaterra. Daqui pro mundo. Muito estudo, cultura e diversão para nós, alunos do ensino médio. É da Escola Pública Alagoana pro mundo. Governo de Alagoas, o estado que mais avança no Brasil. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Todos os dias você sintoniza o melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claro Net. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo Mais Gazeta. Gazeta News, alagoana como você. Manchas roxas, cansaço, palidez e olhos esbranquiçados são sinais do câncer infantil. Se o corpo mandar a notificação, não silencie, procure rápido um médico. O diagnóstico precoce pode ser a salvação. Setembro Dourado Cognac. Apoio a Parla. Organização Arnon de Melo. Valeu, então, já de volta, abraçando a você que está conosco aqui no nosso Gazeta News Esportes. Tem a mensagem aqui do Gabriel Araújo. Hoje vai levar uma boa pizza, tá aí? Então, a opinião dele, rapaz. Tem a opinião também aqui do nosso Givaldo Caldas. E agora a gente vai começar a falar, então, a respeito da equipe do Asa de Arapiraca. Lógico que havia uma expectativa muito grande que a equipe pudesse alcançar o objetivo de chegar à Série C do Campeonato Brasileiro. Jogou em casa contra o Maranhão e novamente não apresentou um bom futebol. E aí terminou perdendo, jogando na cidade de Arapiraca, no estádio Coraci da Mata Fonseca, com quase 7 mil torcedores para o Maranhão pelo placar de 3-0. Hoje a gente tem um convidado especial, direto de Arapiraca, quem está conosco para falar desse resultado de Maranhão 3-0 diante do Alvinegro. 4-0 no agregado, já que a primeira partida já havia vencido pelo placar de 1-0. O Asa não tomou conta do jogo em nenhum momento. Ou seja, o Maranhão não tomou conta da equipe do Asa. E o Kaique Ronald, que esteve trabalhando, inclusive, aqui pela nossa Gazeta News, na parceria com o portal Metrópolis,
grande transmissão, grande trabalho feito pela nossa equipe, com o nosso Luciano Barbosa, com o Matheus Guimarães, com o Kaique Ronald, e ele fala conosco direto de Arapiraca para falar dessa repercussão da equipe do Asa, dessa eliminação. Boa tarde, seja bem-vindo, Kaique. Boa tarde, Orlando. Boa tarde, Matheus, a toda a audiência do Gazeta News Esportes. Decepcionante, né, para o torcedor alvinegro, Asa eliminado da Série D, o sonho do acesso, como diria muitos torcedores do Palmeiras, para os torcedores do Corinthians, o acesso foi negado e o Asa deixa a competição. Como eu disse, decepcionante, frustrante para o torcedor, e a gente agora vai ficar acompanhando esse restante de ano, essa preparação para 2026, porque o Asa, mais uma vez, vai ter que disputar a 4ª divisão nacional. Kaique, grande abraço, meu amigo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Gazeta News Esportes. Antes da gente falar um pouco da avaliação do jogo, né, que acredito que todos nós já sabemos como é que foi, eu queria que você me falasse, você que ficou em Arapiraca, né, eu retornei a Maceió, mas como é que foi esse pós-jogo, como é que foi essas movimentações, o que é que foi dito aí nos bastidores do Asa, como é que foi a repercussão dentro do Alvinegro com essa derrota aí por 3-0? Boa tarde, Matheus. Muito mal, né? Claro, todo mundo muito triste, torcedor do Asa principalmente, todos os diretores. A gente deixou a transmissão do Metrópolis após o jogo, eu fui ali para a coletiva do Raniel Ribeiro, tá acompanhando, fazendo minha pergunta, e tava para ver o rosto de cada um ali, realmente todo mundo muito triste, né? E principalmente quando a gente vê a passagem ali dos diretores, alguns diretores até chorando, porque o Asa chegou muito próximo, né? E a temporada foi praticamente perfeita. O Asa fez a melhor campanha geral dessa Série D, acabou perdendo agora nessas quartas de final essa campanha, mas chegou como a melhor campanha, tinha feito um campeonato alagoano muito forte, dos últimos 4 anos, né, em que o Asa chegou à finalíssima do estadual, pela primeira vez ele disputou, de fato, esse título com o CRB, então era uma temporada diferente, era uma temporada que trazia esperança para todos os arapiraquenses, para toda a torcida alvinegra, mas que não aconteceu. Na hora H, a gente pode dizer que o Asa pipocou, foi muito mal do Maranhão, já poderia ter saído de lá com uma goleada, como foi nessa partida aqui em Arapiraca. A equipe do Maranhão desperdiçou penalidade, perdeu algumas outras chances, o Asa não conseguiu criar nada lá no Maranhão. Aqui a gente viu um Asa até intenso nos primeiros 10, 15 minutos, criando oportunidades, tendo ali uma sequência de escanteios perigosos, mas aí depois do primeiro gol tomado, realmente essa maré que era para ser positiva, era de um Asa que buscaria empatar o agregado, se virou contra o Alvinegro após o primeiro gol, e eu acredito que todo mundo deu uma desanimada ali, né? Torcida alvinegro, jogadores, a comissão técnica. Aliás, quando a gente vê as imagens da transmissão, o pessoal ali no banco de reservas do Asa já estava até chorando depois do primeiro gol tomado, porque muitas esperanças foram criadas para essa partida e as coisas não aconteceram como todo mundo que estava nesses bastidores esperava. E realmente surpreso, porque das últimas temporadas, Kaique, eu considerava que esse ano o Asa estava muito organizado dentro de campo, fora de campo. Era um time que, estruturalmente também, na realidade, está pronto para uma Série C do Campeonato Brasileiro. Mas mata-mata, meu amigo, é de fato um castigo muito grande em uma competição com tantas equipes e que tende a ter mais equipes ainda participando da próxima temporada. Aí o Asa não fez um bom jogo, como você disse, já na casa do visitante. A única oportunidade que teve foi aquela bola do Toscano do setor de meio de campo, chutando e ela caindo literalmente em cima do travessão. Em Arapiraca teve um pênalti que o Viçosa terminou desperdiçando, bateu muito mal, me parece até que foi com um pouco de insegurança. Agora, honestamente, quando eu vi a escalação do Asa também, duas escalações, 2 jogadores foram escalados, eu digo, rapaz, eu não teria feito isso. O Zulu, depois de 2 semanas praticamente sem treinar, e também do Viçosa. Eu achava o Toscano muito mais preparado para essa partida. Mas, enfim, o Asa no conjunto não foi legal, né, Kaique? Jogo legal. Quando a gente fala para a escalação do Raniel Ribeiro, há muito o que a gente questionar, principalmente da escalação do Zulu. É um jogador que ficou aí cerca de 12, 13 dias sem treinar normalmente, retornou para essa partida decisiva e
basicamente todos os lances perigosos e os gols, né, da equipe do Maranhão passaram pelos pés dele. Primeiro gol, ele falha ali numa jogada onde era natural ele falhar, porque ele fica de frente com o principal jogador do Maranhão, né, que é o Rian, jogador muito habilidoso, X1, ele se sairia melhor que o Zulu, mas essas oportunidades que o Maranhão teve durante a partida não poderiam acontecer. O Rian não poderia ficar de frente com o Zulu como ele ficou, e ele criou essa oportunidade muito por conta desse asa que foi nervoso. O primeiro gol. E aí, bem disse, depois o asa caiu muito de produção, sentiu o gol tomado, a torcida também acabou sentindo, esse apoio diminuiu bastante depois do primeiro gol tomado, mesmo com toda a festa, o torcedor foi no CT, levar esses jogadores do CT até o estádio, né, meio que levar nos braços mesmo, apoiar até o final, mas as coisas não aconteceram como o torcedor esperava, e agora o Asa vai ter que aguardar a temporada 2026. Falando de temporada de 2026, Kaique, você que sempre tem muitas informações de bastidores, primeiro de tudo, quais atletas que você já tem conhecimento que tem contratos estendidos? A gente sabe que o Samuel tem contrato até o ano que vem, alguns outros atletas, e se já há a conversa, ou pelo menos informações iniciais, de uma reformulação, de saída de atletas. Então, o que é que você já sabe desse elenco de 2026? Porque a gente sabe, tem muita gente que dá para aproveitar, muitos bons jogadores na equipe do Asa, mas toda derrota traumática acaba tendo ali aquela reformulação. O que é que já pode falar sobre esse encaminhamento do elenco de 2026 da equipe do Asa? Cerca de 4 jogadores têm contrato para o ano que vem já assinados, Matheus. O lateral direito Paulinho, o zagueiro e capitão Christian Luca, o meia Samuel e o atacante Kellington. Esses 4 jogadores já têm contrato firmado para a próxima temporada. Aliás, esses contratos foram renovados ainda no começo da Série D, né? Eram jogadores que vinham fazendo uma grande temporada, fizeram uma grande temporada mesmo com o resultado final. São atletas que fizeram uma grande temporada. E eles têm contrato firmado para a próxima temporada. Os demais atletas tinham contrato apenas até o fim da Série D, que independente da eliminação do Asa, finaliza agora em setembro, né? A final, mesmo que o Asa chegasse até a final, a competição termina agora em setembro. Então, é natural que agora o Asa rescinda amigavelmente com esses atletas e, claro, em meados de novembro, fim de novembro, início de dezembro, deve estar buscando novas contratações, até renovar com alguns desses atletas que não têm contrato para o ano que vem. O maior destaque, claro, é o Zulu, né, que chama muita atenção pela temporada, é um jogador que tem mercado. As informações que a gente pôde buscar até o momento é que tem clubes de olho nele. Deu uma travada ali lá. Vai, segue. Visando uma próxima temporada, um jogador que chama da Paraíba, equipes de Série C de olho também. A informação que eu obtive é que a Ponte Preta está de olho na situação. E o Asa, acredito que há intenção nesse momento. Pode falar. Rapidinho, só repete o nome do atleta que a Ponte Preta está interessada, que deu um cortezinho bem na hora que você ia falar o nome do atleta. Eu acho que é o Zulu, né? Estava aqui ligando para mim, mas seguindo, o Zulu. Seria o Zulu. Certo. A Ponte Preta teria interesse na contratação do Zulu. Algumas equipes que vão disputar a Série D também estariam de olho. Então, claro, sigo apurando todas essas situações para a gente observar até onde isso é verdade, até onde isso é concreto. O Asa, segundo eu pude apurar, tem que renovar com o atleta, tem mercado e fez uma grande temporada, merecidamente vai ter o seu prestígio e vai ter clubes interessados. Mesma situação com o Aniel Ribeiro, fez uma grande temporada como técnico do Asa, independente do resultado, e há clubes interessados na contratação do técnico, já avisando a temporada 2026. É um técnico que o Asa também tem intenção em renovar contrato. Então vamos observar essa sequência, essas próximas semanas, né, no ambiente alvinegro. O Asa tem intenção de renovar com o Raniel Ribeiro, mas, como eu disse, é um técnico que se destacou e tem clubes de olho na situação. Agora, Kaique, em relação
a diretoria, né? Porque mais um ano que o Rogério Siqueira promete o título, promete também o acesso e isso, a continuidade dele, que ainda tem pelo menos mais 2 anos à frente do Asa. Eu acredito que foi um choque, né? Meio choque de realidade. Todo mundo esperava o acesso. O Asa não chegou por acaso no jogo do acesso. O Asa chegou muito forte, com uma equipe que teve a melhor campanha até o momento e chegou de forma muito sólida, até como favorito para esse confronto contra o Maranhão. Então foi um choque para a torcida, um choque para a diretoria. Como eu disse antes, observei muitos diretores bem tristes, bem cabisbaixo mesmo, chorando. A informação, o Rogério Siqueira estava desacreditado de tudo que aconteceu nesse último sábado aqui em Arapiraca. Se esperava muito desse acesso, o Asa contava com esse acesso à Série C. E, cara, para o segmento, o Rogério Siqueira tem mandato até o fim de 2026, ele vai para o seu último ano como presidente do Asa. Ano que vem é ano de eleição, né? Em meados de outubro deve ocorrer a eleição do Asa e como eu disse, é o último ano de mandato dele, ele já tem 2 biênios, né, de mandato, então, de uma forma ou de outra, o presidente do Asa, essa presidência do Asa vai ser alterada com a nova eleição. E, assim, ele divulgou uma nota de agradecimento, né, agradecendo a toda a diretoria pelo apoio, os conselheiros, patrocinadores, apoiadores desses bastidores do Asa, e informou que segue, né, na luta, né, com essa equipe do Asa nos bastidores, para que 2026 seja diferente, para que em 2026 o Asa consiga conquistar o tão sonhado acesso. O Asa vem em crescimento, querendo ou não, o Asa conquistou o centro de treinamento, o Asa tem conquistado nos bastidores uma melhora financeira considerável, pagando dívidas, e tem crescido muito por conta dessa organização da diretoria. Agora as coisas têm que corresponder dentro de campo e é isso que o torcedor cobra, mas em 2025 não aconteceu. Kaique, só uma última situação. Você falou sobre essa nota do Rogério Siqueira. Eu observei que na nota ele não fez nenhuma menção ou agradecimento ao elenco como um todo do Asa. Teve alguma situação para ele não ter escrito isso? Geralmente você também agradece o grupo de jogadores ou realmente foi só uma situação que ele esqueceu de escrever? Mas eu vi muitos torcedores do Asa questionando isso, que ele não agradeceu ao grupo de jogadores, ou elenco, ou a comissão, justamente por conta do resultado de 3-0 jogando em casa. Eu acho que não foi por acaso não, tá, Matheus? As informações que a gente tem bastidores é que muita gente não gostou da postura dos atletas no jogo de sábado. Se esperava muito mais. O apoio foi muito grande, não só da torcida, mas as informações que a gente colheu é de 1 milhão para esses atletas. O Rogério Siqueira só pensava em subir. Só pensava em subir, o pensamento dele era esse e era nesse ano. Então, eu acredito que esse não agradecimento aos atletas passa muito por uma má, pela forma em que o Asa foi eliminado, pelo jeito, como diretoria no futebol é normal, e eu até comentei isso nas minhas redes sociais, você perder um jogo é normal, você é normal, e ganhar também isso faz parte. Mas da forma que foi, com o Asa chegando como amplo favorito, com a melhor campanha e perder os 2 jogos, a gente observando depois desses 180 minutos, o Asa chegou no jogo do acesso, mas ele não disputou em nenhum momento. Em nenhum momento o Asa esteve à frente no placar, em nenhum momento o Asa estava conquistando o acesso. O Asa no confronto do acesso, mas foi derrotado do primeiro minuto até a finalização desse confronto aqui em Arapiraca. Lamentavelmente, o Asa, nessas 2 últimas partidas, não fez em nenhum momento o goleiro do time do Maranhão fazer uma grande defesa, lamentavelmente. Kaique, muito obrigado pela tua participação, parabéns pelo trabalho, cara, show de bola e até a próxima. E como diz o nosso Luciano Barbosa, que seja bem próximo, viu, Kaique? Obrigado, Orlando, obrigado, Matheus, pela oportunidade.
Quis o destino que travasse logo na hora dele se despedir. Da despedida. Grande abraço, então, para o nosso Kaique, lá direto de Arapiraca, com esse trabalho belíssimo que ele faz lá na nossa Gazeta FM, também no portal Metrópolis. Excelentes as transmissões feitas, de participação da rapaziada também. E aí também a participação dele conosco aqui no nosso programa. A gente toca tocando, né? Teve aqui uma cacofonia, mas vamos em frente. Para trazer aí agora o borderô da partida, porque o estádio estava lotado, cara. Tinha muita gente vendo a partida do Asa. Olha só, a renda de R$ 98.930, público pagante de R$ 5.022, público não pagante em cortesias R$ 1.000. E se a gente reclama aqui no Repelé que a proporcionalidade é alta, imagine 1.250 não pagantes / cortesias num público pagante de 5.000. 6.000 pessoas, você bota ali 1.250, você vai ter mais ou menos, Orlandão, uma média de 35% da sua capacidade sendo ocupada por não pagantes / cortesia. É muito alto. Na realidade, se você calcular em cima dos pagantes, você tem 25%. Não estou falando do Não, eu estou falando total, do geral, exato. Eu entendi. Aí você teve 1.250 pessoas que não pagaram em cortesias, 478 crianças. Mais de total, 100 entrando com um time. Pois é. Inclusive não pode não, viu? 2 por atleta, são 22. E aí 6.750 pessoas no público total. Aí a renda líquida para a equipe do Asa de R$ 6.221,49. Vamos trazer o nosso Everton? Só conseguiria pagar o nosso Orlandão com essa renda. Rapaz. Vamos trazer o nosso Everton nega. Luiz. Ele que faz o dia a dia do Asa de Arapiraca, fala da repercussão e de como foi essa derrota para a equipe do Maranhão. Boa tarde, Orlando Batista, a todos que nos acompanham nesse momento no Gazeta News Esportes. A tarde e noite do último sábado tinha tudo para ser de muita festa aqui em Arapiraca para o torcedor do Alvinegro, mas não foi o que aconteceu. A equipe voltou a ser derrotada para o time do Maranhão, desta vez por 3-0. No primeiro jogo, 1-0 lá em São Luís do Maranhão. Assim, o Asa se despediu da temporada de 2025, perdendo uma grande chance de carimbar sua vaga para a Série C de 2026. Na partida, 2 pênaltis aconteceram. Um para o lado do time do Maranhão, que o goleiro Jefferson pulou e fez a defesa, e também uma cobrança desperdiçada pelo Júnior Viçosa, que bateu no canto esquerdo, e o goleirão Jean foi lá e fez a defesa. Apareceu muito bem nesse jogo o Rian, que fez 2 gols no jogo, indo para cima da marcação, levando vantagem contra o marcador, o Zulu. O torcedor que saiu triste no estádio Fumeirão pelo placar que aconteceu e a maneira em que a equipe se despediu dessa temporada de 2025. O técnico Ranieri Ribeiro é o nosso convidado desse momento. Primeiro é pedir desculpas. Primeiro é pedir desculpas. Acho que sem desculpas a gente não consegue. É pedir perdão realmente a todos os torcedores que estavam aqui, os que sempre torceram. Pedir desculpa e pedir perdão para a cidade de Arapiraca. Né? Um trabalho que vinha sendo feito de uma forma muito, muito positiva e dava toda a margem que ia dar certo. Se criou todo um processo de confiança, justamente por tudo que foi desenvolvido durante esses 20 jogos que fizemos. Mas, infelizmente, principalmente ali, quem diria, aquele início de jogo, muita volúpia, muita intensidade, e tomamos um gol que não poderíamos, tomamos o segundo que não deveríamos. O contexto vocês já sabem, mas é bom para procurar entender, né? Eu não vou aqui conseguir justificar o porquê nós não vencemos. Mas ter tomado os 2 gols no primeiro tempo foi muito decisivo. Perder a chance que tivemos também. Eles perderam o pênalti que nos colocou novamente numa condição de acreditar e de querer em busca sempre. Mas infelizmente não conseguimos. Nós falhamos onde não poderíamos falhar. Nós tivemos 20 jogos, apenas poucas derrotas, né? 2 derrotas, com essa 3. Perdemos ou não deveríamos perder. Eu acho que o nosso maior erro foi esse. Não adianta ficar pontuando, nem apontando quem estava, quem não estava, quem errou no gol tal, nisso. Não. É um processo coletivo que nós vivemos
E esse processo coletivo, infelizmente, na hora que mais se precisou, e eu me ponho como principal culpado e responsável pelo processo. Aqueles meninos, eles, assim como eu falei, a cidade, a torcida, a diretoria, e eles, os nossos atletas, não mereciam esse desfecho dessa forma, por tudo que eles fizeram durante toda a temporada. Mas futebol se resume a isso. A Série D é o campeonato mais difícil em forma de disputa, na minha opinião, ao ponto de que um time com 41 pontos, né, saiu para um time que tinha 28, 29, não sei. Então é cruel. Mais cruel ainda com a cidade e com os torcedores, porque são 4 vice-campeonatos a nível de Alagoano, 2 perdas, né, de jogos de acesso, onde é muito difícil se chegar onde nós chegamos, e nós não poderíamos ter deixado essa oportunidade passar. Numa tarde e noite no Estádio Municipal do último sábado, que todos esperavam o Júnior Viçosa, o Kellyton, o Thiago Alagoano brilhar, quem apareceu e brilhou bastante foi o Vagalume, lá no setor de meio campo, com jogadas rápidas até o setor de ataque, como também o Rian, como destaquei há pouco, que marcou 2 gols. Ficou pelo caminho asa. Agora resta cabeça fria e pensar na temporada de 2026. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Everton. Esse é o nosso Everton Luiz, direto de Arapiraca. Rapaziada, mandando mensagem aqui pra gente. Tem aqui o nosso Gabriel Araújo, colocou o seguinte: rapaz, a Ponte Preta não paga nem os jogadores que estão lá, se referindo à possível transferência do Zulu pra lá, né? É uma verdade. Tem o Só Carnificina. que não paga e os caras continuam ganhando, viu? E colocou aqui o Carnificina. Zulu, pipoqueiro, pode jogar no CSA mesmo. Jogador pipoqueiro, nunca vi, os 3 gols e o pênalti, tudo em cima dele. Tá aí então a opinião da rapaziada participando aqui conosco. Tem também o Manuel Ferreira, jogadores do Asa fizeram o mesmo que jogadores da equipe do CSA. Nicho. E a gente Acho que é bicho, no caso. Bicho não foi o problema, né, cara? 1 milhão de bichos, meu irmão. Possível 1 milhão de premiação pra rapaziada. Se essa rapaziada não quiser, diga o Rogério Siqueira que eu tô disponível aí pra receber esse bicho. Aí foi o primeiro que o Zulu levou. Aí ficou botando a mão na coxa. Ai, meu Deus. E aí? Pelo amor de Deus. Caiu foi de bunda no chão. Foi uma piada isso aí, cara. Caiu que nem coco quando cai do coqueiro. E a nossa Gazeta News esteve lá com a nossa Rosane Torres, fazendo belíssimo trabalho, e ela acompanhou e falou com alguns torcedores logo após a partida. Vamos acompanhar. Time forjado. E agora nós permanecemos na Série D e vamos aguardar o CSA, que passa a ser parceiro nosso da Série D. E eu acredito que a gente vai dar no CSA também. Pai, eu faço time bom, não se classifica. Pra quê? O campeonato todinho. Aí, bota um time desse que nem o Asa, pega na final, o Maré é um time bom da porra, e o Asa só catengando não faz um time bom. Faça um time bom pra respeito do Maré aqui dentro. Hoje, na verdade, todo mundo veio, lotou o estádio. Faz muito tempo que o Asa não tem a quantidade de torcedor que teve hoje, pra ver o Gigante. Só que hoje, o Gigante não veio jogar. Um time que jogou demais, e 7 jogos sem tomar um gol. 7 jogos sem tomar um gol. Aí, na hora que precisa, tomou 4. Mais uma vez a torcida compareceu, fez o papel dela e o time deixou a desejar, né? Ano que vem são mais times na competição, será mais difícil ainda, né? Mas a gente como torcedor vamos fazer o nosso papel e vamos estar aqui apoiando, né? Tá aí então a participação do torcedor. Brilhante trabalho da nossa Rosane. Vamos então agora começar a trazer notícias da equipe do CSA. O CSA completou 112 anos de existência e o nosso Arner Oliveira estava lá. Só um minuto para o nosso Arner chegar. Beleza, então. Só parando ali na lanchonete em Arapiraca. Se abre, né? Como diz um companheiro meu de trabalho, cheio de goga. Diretor, se você tiver, a gente vai antecipando aí a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, com jogos que aconteceram nesse fim de semana, enquanto o nosso Arner chega, né? O Arner tá chegando aí. Sinal do GPS já dá conta de que... É isso mesmo. Fala, Warner. E apresentamos também da diretoria, dos nossos jogadores e torcedores, aquilo que esperamos. Confiemos em Deus e Ele nos dará a vitória maior. Essa celebração, hoje com a presença do Padre Cícero, celebrando esses 112 anos do CSA, foi uma missa muito bonita. Eu acho que fazia tempo que a gente não via uma missa dessa aqui no CT. Quem esteve presente pôde constatar.
São 12 anos de história, são 12 anos de sucesso, porque se a gente for colocar na balança, a gente tem mais glórias do que fracasso. Então, como o padre disse, hoje a gente perdeu uma luta, mas não uma batalha, né? Então, a gente vai se reerguer, a gente tem que se reunir, temos que nos juntar para que a gente faça um 2026 diferente do que foi o 2025. O domingo 7 de setembro foi marcado com muitas homenagens, muita festa, com a presença da torcida no CT Gustavo Paiva, com os 112 anos de existência do CSA. 40 títulos estaduais, campeão brasileiro da Série C, 3 vezes vice-campeão da Taça de Prata e a única equipe do Nordeste a disputar um título internacional. Domingo foi marcado com muita festa no Azulão. Momento de celebrar toda a sua história, todas as suas conquistas, né, que nos trouxeram até aqui. Um momento delicado para o clube, momento de transição, né, momento vindo de um insucesso, mas o CSA sempre teve isso na sua história, né? Tanto que a gente saiu da D, foi para C, foi para B, chegou até a A e retornou agora para D, mas sempre o CSA ressurge com as suas forças, junto com a sua torcida, com a sua união, para retornar as grandes conquistas e grandes vitórias que a gente está acostumado a ver. Para celebrar a alma azulina, né? A gente que é azulino não pode jamais deixar de ser azul por conta do rebaixamento. A gente vai ter força para subir, mais forte ainda, como a gente já teve esse exemplo, né? Saiu da Série D e foi direto para a Série A, né? Então, a gente como azulino não tem como deixar esse momento passar em branco, não tem por que ficar triste, não tem por que ficar desgostoso porque o time está rebaixado, não. Muito pelo contrário, a gente tem que dar força, a gente tem que estar presente e a gente tem que fazer tudo para que o nosso CSA ele suba outra vez para a Série C e assim consecutivamente. Meu querido azulão, eu carrego a tua história na cabeça e a paixão no coração. Lindas do céu, bonitas do mar, lírios são as cores do CSA. Se eu pudesse escrever na água como eu posso escrever na areia, eu escreveria o nome do CSA no sangue da minha veia. É o nosso trabalho de reportagem, nos festejos, nas comemorações dos 112 anos do CSA. Valeu, então, nosso bom de bola, o Arner Oliveira, trazer as informações da equipe do CSA. Só 112 anos de existência. Uma pequenita correção, me permita, o Arner, mas o CSA não é o único a disputar aqui no Nordeste o título sul-americano, porque em 2023 o Fortaleza disputou a final da Sul-Americana contra a LDU. É isso aí. E participar também, assim, a equipe do esporte já teve em Copa Libertadores da América, o Bahia, enfim. Olha só, tem a turma participando aqui conosco. Grande abraço, viu, galera? Para você que está participando aqui conosco, não esquece. Deixa o like, dá o sinal de positivo aí. Era o que a gente tinha da equipe do CSA, que hoje tem, inclusive, a renúncia de forma oficial do Robson Rodas como presidente da equipe. E aí, tem que tocar o barco aí, o Ney. O Arney, para poder, então... Arney? É? Clauverney. Clauverney, rapaz. Eu misturei agora o nome dele com o nome do Arney. Clauverney, para poder dar sequência a esse projeto aí do CSA, porque agora é pensar na próxima temporada, né, seu Matheus? Tem que pensar na próxima temporada. Vamos com os resultados da Série C do Campeonato Brasileiro. Começou a segunda fase e não tem ninguém de Alagoas, rapaz. Rapaz, e a Ponte Preta ganhou lá no Brinco de Ouro, clássico campineiro, e saiu provocando para dedéu, porque tinha provocação da torcida, dizendo que o clube da Ponte estava quebrado, não pagava ninguém. E lá, o Toró fez o gol e a rapaziada tirou um barato. 2-2 entre Londrina e São Bernardo, um vacilaço, Orlando, do Londrina, porque o Londrina abriu 2-0 fora de casa. Porém, tomou um empate, saiu apenas com um ponto, poderia sair com a vitória fora de casa. Floresta empatou com o Caxias 0-0 e ontem o Náutico segue na sua saga de uma sequência invicta gigantesca, com 2 gols tomados nos últimos 12 jogos de invencibilidade e uma vitória fora de casa para largar na frente. Começou muito bem a equipe do Timbu,
até porque está no grupo mais forte dessa segunda fase da Série C. Isso aí. E o Hélio dos Anjos falou assim após a partida, do jogo e também das dificuldades encontradas. A primeira coisa que nós conversamos com os jogadores, decisão não se joga, decisão se ganha. Nós sabíamos que nós íamos enfrentar todos os problemas aqui relacionados a campo, relacionados ao estilo de jogo do adversário. Só não sabíamos que nós íamos enfrentar uma arbitragem num lance ridículo. A partir do momento que ele chama o meu jogador e fala que marcou a falta, porque é o protocolo e que o VAR teria condições de decidir, ele foi para o VAR e manteve a sua decisão. Lamentável. Uma expulsão de uma forma ridícula. Mas a gente sabe que isso é oportunidade. Tivemos a oportunidade de, mais uma vez, mostrarmos a força do grupo, a força do trabalho, a resiliência, a dedicação, uma vitória justa por tudo aquilo que nós conseguimos apresentar, principalmente em cima das adversidades do jogo. Para todos terem ideia, esse gramado, ele não vai, o Brusque, no ano que vem, não pode mais jogar nesse gramado. Pelas leis da FIFA em relação a campo sintético, eles aqui estão totalmente fora. Eu não entendi por que eles estão disputando ainda, né? Mas a gente sabia que essa dificuldade era muito grande. Dificilmente eu olho o campo antes do jogo. Hoje pela manhã, saí andando no hotel, vim aqui, vi o campo e esperava essa dificuldade que foi. Acrescentando uma dificuldade maior com essa arbitragem que foi, com esse lance da arbitragem que foi ridículo na minha concepção. Então, superação, dedicação, o envolvimento com o jogo, não só o time que iniciou, jogadores que entraram hoje foram capitais para manter o resultado e, acima de tudo, a nossa estrutura defensiva com brilhantismo sempre. Aí o Náutico muito bem na Série C do Campeonato Brasileiro. Diretor, os resultados desse fim de semana da Série D do Campeonato Brasileiro, Quem jogos subiu? Que apontaram então as equipes que foram para a primeira divisão. Calma. Quem dera. Falta muita eu coisa sei porque ainda. você tá querendo esse pulo, viu? Não venha Falta não. muita coisa ainda. Não venha viu? não, Fluminense, querer meu pular Deus. 2 divisões. Mas os times que conquistaram acesso rumo à Série C do ano que vem. O Maranhão, 3-0, mas teve o agregado de 4-0 contra a equipe do Asa. O Barra venceu por 1-0 o Cianorte e subiu pela primeira vez para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Barra que tem uma baita de uma estrutura, time de empresário, deve chegar forte na Série C. A equipe do Internacional de Limeira, ou a Inter de Limeira, 1-0 contra o Goiatuba, mais um time paulista na Série C. Lembrando que já temos Guarani e Ponte, os dois podem subir, ou os dois podem permanecer na Série C, ou um dos dois pode permanecer e o outro subir, mas temos também a equipe do Ituano, São Bernardo, que pode subir ou permanecer. Então, recheado de times paulistas a Série C do ano que vem, tudo indica isso. E o Santa Cruz está de volta à Série C. Santa Cruz, o tricolor, a Cobra Coral, voltou à Série C depois de longa jornada aí, de ter ficado sem divisão, ter jogado Série D. 1-1, porém o Santa Cruz tinha vencido o primeiro jogo com o gol do Ariel Neuefan. Segundo jogo, o América até abriu o placar, porém o Balotelli, que estava jogando há 5 jogos seguidos machucado, foi para o sacrifício, fez o gol de cabeça, acabou o sofrimento do torcedor do Santa Cruz. Santa Cruz está na Série C e deve oficializar a SAF hoje. Hoje deve ser anunciado tudo, todos os papéis assinados e começar o investimento. Já soube aí que vem jogador bom, soube aí De Bruyne pra cima só. Vamos então aos semifinalistas da Série D do Campeonato Brasileiro na tela, diretor. Maranhão contra a equipe do Santa Cruz. O primeiro jogo acontece lá em São Luís e tem o Barra jogando contra o Inter de Limeira. As datas não foram definidas, mas deve ser. os confrontos nos próximos 2 fins de semana. A CBF não divulga nunca, mas toda vez é no sábado e depois no outro. É verdade. Valeu, então a gente vai dar aquela faturada rápida e volta falando de outros esportes, destacando também a Copa do Nordeste, que tem de forma oficial seu legítimo campeão. Daqui a pouco a gente volta. Tudo sobre cinema, games, animes e muito mais. Entrevistas com convidados especiais. Tá
Thales Rio e Monique Machado trazem o melhor do mundo nerd para a sua casa. Canal Bang, todo sábado às 11 da manhã na TV Gazeta News. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios e a de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix. São milhões ligados da Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Tu já sentiu? Da Pajussara. To Worthy. Daqui. Pro mundo. Do meu palácio. Para um palácio em Bournemouth. Da grota. Pra Inglaterra. Daqui pro mundo. É muito estudo, cultura e diversão para nós alunos do ensino médio. É da Escola Pública Alagoana pro mundo. Governo de Alagoas. O estado que mais avança no Brasil. Manchas roxas, cansaço, palidez e olhos esbranquiçados são sinais do câncer infantil. Se o corpo mandar a notificação, não silencie, procure rápido um médico. O diagnóstico precoce pode ser a salvação. Setembro Dourado Cognac. Apoio Apala. Organização Arnon de Melo. Valeu, então, já de volta. E agora para falar de vôlei, né? Não deu para as meninas, ficaram apenas com o bronze, né, Matheus? Mas estão lá no pódio, pelo menos, Orlandão. Infelizmente, o nosso time feminino brasileiro no vôlei perdeu a semifinal para a Itália por 3-2, mas venceu o bronze por 3-2 contra a equipe japonesa. As campeãs foram justamente as meninas da Itália, venceram a Turquia na final também por 3-2, ou seja, da semifinal para frente, todos os jogos foram 3-2. E o que começou também nesse final de semana, oficialmente, foi a NFL como um todo. Tivemos o jogo da abertura na quinta, tivemos o jogo do Brasil na sexta-feira, porém, tivemos a semana 1 da NFL ontem. Tivemos a maioria dos jogos. Hoje se encerra a semana 1 com o jogo entre Chicago Bears e a equipe do Minnesota Vikings. E ontem à noite, no Sunday Night Football, tivemos um jogaço. Tá aqui todos os resultados, tudo explanadinho. Mas esse jogo aqui foi sensacional. Valeu cada minuto que eu fiquei acordado. Fui dormir 20 para 1 da manhã. Mas o jogo tava 40-25 para o Baltimore Ravens, faltando 4 minutos. E o Buffalo Bills virou dentro de casa, jogalhaço, e hoje se encerra aí esse jogo. Não é à toa, né? Exatamente. Também tivemos campeões, Orlandão, lá no US Open de tênis. 2 campeões, feminino e o masculino. Arina Sabalenka, bielorrussa, foi campeã feminina, mais um título de Grand Slam para ela. E ontem, na final, Alcaraz e Jannik Sinner, deu Alcaraz, venceu mais uma vez o US Open espanhol. A curiosidade é que esse ano só 2 atletas venceram os 4 Grand Slams. Foi revezamento. O Jannik Sinner venceu no início do ano o Australian Open e aí o Alcaraz venceu o Roland Garros. Depois o Sinner venceu o Wimbledon e o Alcaraz agora venceu o US Open. Tudo indica que vai ser a grande rivalidade dessa década, depois de ter Djokovic, Federer, Nadal, a grande rivalidade, pelo menos desses anos 2020 até o começo de 2030, deve ser Alcaraz contra o italiano Jannik Sinner. E falando de tênis, depois de décadas, São Paulo vai voltar a sediar uma competição oficial da WTA de tênis, o SP Open, ou seja, o aberto de tênis de São Paulo, que vai ser o principal torneio na categoria aqui no Brasil. Teremos a presença da maioria das principais atletas brasileiras. A nossa Bia vai estar nas duplas e também vai estar no individual. Laura Pigossi e a Luiz Stefani, que foram bronze lá em Tóquio na dupla de tênis feminino, também estarão. A Carol Meligeni, então é o tênis feminino voltando ao Brasil. Já que no masculino temos um torneio muito importante, que é o ATP 500 do Rio Open, mas agora São Paulo também sediando. Inclusive a favorita é justamente a Bia Haddad,
que é paulistana. Então, uma possibilidade de um atleta da casa ser campeão nessa reestreia do tênis feminino em São Paulo. Valeu, Betão. Deixa eu abraçar aqui o Alma Negra, abraçar também o Ângelo Cassiano, rapaziada que tá acompanhando a gente. Nome de pirata Alma Negra. Pois é. Abraçar a turma que tá participando conosco, galera. Não esquece de deixar o like, dar o sinal de positivo aí, tá? Vamos trazer então a opinião de Paulo Vinícius Coelho, o famoso PVC, falando de seleção brasileira. Fala aí, PVC. O Brasil treinou num domingo à tarde em Teresópolis, e eu estava aqui em Teresópolis, e antes do treino, o capricho da comissão técnica de Carlo Ancelotti era para esticar fitas, puxar fitas e demarcar um campo. Consegui falar com um dos integrantes da comissão técnica, que confirmou, é para marcar pressão. O campo desenhado dentro de um campo com fitas era para fazer a marcação por pressão, dificultar a saída de bola do adversário, recuperar no campo de ataque o mais rapidamente possível, depois ter a posse de bola e circular, até achar o espaço e infiltrar. Há uma certa polarização, como tudo no Brasil, sobre se o Brasil jogou bem ou mal contra o Chile no Maracanã. Para mim, jogou bem. Então está pronto para a Copa? Claro que não. O que foi bom foi a carta de intenções, justamente isso. Marcar por pressão, recuperar a bola, circular. Mas houve momentos em que o Brasil não finalizava, houve momentos em que o Brasil não conseguia agredir. E também vai ser assim contra a Bolívia, até porque, na altitude de 4.150 metros de El Alto, vai ser mais alto que La Paz, vai ser difícil jogar. Mas a carta de intenções, escrita em letra de forma, é muito importante. O Brasil quer atacar e quer pressionar para ter a bola. Isso é muito bom. Se vai dar certo, esse é o próximo problema. Paulo Vinícius Coelho, o PVC, para Central Gazeta de Notícias. Valeu, então, PVC. E agora a gente vai também com o resultado de Bahia e Confiança. Meu amigo, o que não faltou foi confiança para a equipe do Bahia. Foi quanto? 5-0. 9-1. No segundo jogo. 9-1 no total. Matheus, a gente falava hoje aqui na nossa redação. Interessante, vibro demais com a equipe que chega na final da competição, porque todo mundo imaginava que tivessem duas equipes de primeira divisão do Campeonato Nacional, por exemplo. É um feito bacano que chegue em confiança, mas a disparidade técnica é muito grande, né? Eu tinha dito na semana passada, com o 4-1, que tinha sido a final de Copa do Nordeste mais desproporcional que eu vi na minha vida. Mas eu vou corrigir, foi a final mais desproporcional. Pode botar aí Copa do Mundo, Libertadores, Copa do Brasil. Eu nunca vi uma final tão desproporcional tecnicamente quanto essa, tão fácil. Destaque para o Thiago, que marcou 3 gols, o garoto que o Rogério Ceni está botando debaixo da asa, está apostando muito no jovem centroavante, está dando certo, mas fica a lamentação dos outros times do lado dessa chave que não conseguiram passar. Você tinha o CRB que poderia ter se classificado no lugar do Ferroviário, pego uma chave com CSA e Confiança, o CRB não se classificou. O Vitória que poderia ter feito um Bavi na final da Copa do Nordeste, mas perdeu justamente por Confiança. Todo mundo ficou na lamentação, competência do Confiança que chegou lá, porém não dá para competir. Desproporcionalidade gigantesca. Parabéns para o Bahia, mais uma vez campeão da Copa do Nordeste. Valeu, então. Estamos colocando um ponto final no programa. Grande abraço, Matheus. Tamo junto, Orlandão. Qual o cardápio de hoje? Macarrãozinho com uma carne do sol. Rapaz, carne do sol é tudo de bom. Valeu, Matheus. Grande abraço, cebolinha Mateus. Por cima. Valeu, então. Grande abraço pra você que esteve conosco, galera. Antes de sair, dá o teu sinal positivo, deixa o teu like, valeu? Deixa eu abraçar por aqui ainda, chegando o nosso Fabão gigante, grande gigante. Abraçar também o nosso Tava lá no Josiel. CT Gustavo Paiva Foi ontem. nada, vibrando muito, comendo bolo à vontade, eu percebi. Valeu, então. Grande abraço pra você. Olha, logo mais, a partir das 6 da noite, tem o nosso Bola Quente, 1 horinha. Em seguida, também tem o jogo da equipe do CRB, o Secondor, já a partir das 6 da noite, valeu? Grande abraço para todos, porque eu estou indo embora. Fui! O melhor do universo geek está de volta na sua TV. Tudo sobre cinema, games, animes e muito mais. Muito mais. Entrevistas com convidados especiais. Thales Rio e Monique Machado trazem o melhor do mundo nerd para a sua casa. Canal Bang.
Todo sábado, às 11 da manhã, na TV Gazeta News. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Todos os dias você sintoniza o melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claro Net. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo Mais Gazeta. Gazeta News, alagoana como você. Manchas roxas, cansaço, palidez e olhos esbranquiçados são sinais do câncer infantil.